Zilá e Nayane estão armando nas sombras vai transformar o festival de música e o destino de todos em um verdadeiro inferno na Terra. A poeira finalmente parecia baixar entre Agrado Garcia e sua grande parceira de palco, Eduarda. O laço que une as duas cantoras, calejado por tantas provações e pelo peso sufocante das mentiras que orbitam suas carreiras, encontrou um momento de pura redenção. Agrado, carregando no peito o peso insuportável de ser a verdadeira Diana, a menina que João Raul tanto procura, olhou nos olhos de Eduarda e, em um desabafo carregado de lágrimas presas e garganta inflamada de angústia, selou a paz. Elas se entenderam de forma profunda, lavando a alma de todas as desconfianças que os vilões plantaram entre as duas. O som do abraço delas ecoou como um pacto de sobrevivência. Naquele instante de cumplicidade absoluta, as duas tomaram uma decisão drástica e imediata: iriam arrumar as malas e viajar juntas. Sumir daquele ambiente tóxico por uns dias, respirar longe das garras de quem quer destruí-las. Agrado precisava desse respiro para não enlouquecer, pois olhar para o sucesso de João Raul e ver a sonsa da Nayane colhendo os louros de uma identidade roubada estava dilacerando sua sanidade dia após dia. Enquanto a mocinha busca um sopro de paz, o esgoto da vilania continua transbordando. Roney e a maquiavélica Zilá uniram suas mentes perversas para executar um plano asqueroso, com sorrisos cínicos estampados no rosto e uma falsidade que daria náuseas em qualquer pessoa de bem. Os dois cercaram Sinara, a coitada completamente ingênua e sem desconfiar do veneno que escorria daquela dupla, virou uma presa fácil. Zilá, com sua voz mansa de cobra e manipulação psicológica impecável, destilou elogios falsos e jogou com as fraquezas de Sinara, enquanto Roney desviava a atenção com conversas fiadas e gestos calculados. O objetivo era cruel e direto: arrancar de Sinara a qualquer custo o precioso livro de ervas de Nora. A chantagem emocional e a dissimulação foram tão intensas que Sinara nem percebeu o momento exato em que foi feita de boba. Roney e Zilá conseguiram o que queriam, pegaram o livro com as mãos trêmulas de pura ganância, sabendo exatamente o poder de destruição que aquele caderno de anotações representava. Porém, a aliança entre os próprios canalhas é feita de desconfiança. Logo após o golpe contra Sinara, a tensão se instalou entre os comparsas. Roney, com os olhos semicerrados e o estômago embrulhado de paranoia, começou a observar cada passo de Osmar. O clima pesou no ambiente, o silêncio se tornou cortante e Roney passou a desconfiar abertamente de cada palavra, de cada olhar evasivo que Osmar dava. A mente de Roney começou a fritar em um monólogo interno violento, imaginando que Osmar estaria jogando duplo, pronto para passar a perna em todo mundo ou entregar o esquema de bandeja para a polícia. Essa paranoia mútua mostra que no submundo de coração acelerado, ninguém dorme de olhos abertos e a traição é a moeda de troca mais comum. Mas Zilá não tem tempo a perder com as paranoias de Roney. A mente fria e calculista da mãe de Nayane já estava focada em um alvo muito maior e mais destrutivo. Com o livro de ervas em mãos e um ódio cego pulsando nas veias, Zilá começou a arquitetar minuciosamente a sabotagem da participação do Zuzanete no Festival de Sucos. O plano foi desenhado nos mínimos detalhes, com Zilá imaginando a humilhação pública, o desespero e a falência da estrutura do festival. Ela quer ver o sangue correr em praça pública, quer destruir a reputação de todos os envolvidos no Festival de Sucos, transformando o evento que deveria ser um sucesso em um show de horrores, intoxicação e vergonha. A frieza com que ela misturava seus pensamentos de sabotagem mostra que Zilá não tem limites para pisar em quem quer que atravesse seu caminho de ambição. Paralelamente a esse ninho de cobras, João Raul, o grande astro sertanejo que continua completamente cego e manipulado pela farsa de Nayane, decide movimentar suas peças no tabuleiro social. Demonstrando uma ingenuidade que beira o desespero, João Raul tomou a iniciativa de convidar Irene para um jantar refinado e intimista. O plano por trás desse convite não era apenas uma cortesia, mas sim uma estratégia arquitetada nos bastidores pelo poderoso e corrupto empresário Valmir. João Raul, acreditando estar fazendo bem, queria usar esse jantar como cenário perfeito para forçar uma reaproximação entre Irene e Valmir. O cantor não faz a menor ideia de que Valmir é um crápula aliado de Zilá e que esse interesse em Irene esconde segredos obscuros e perigosos. Para que o jantar de aproximação aconteça sem falhas, a engrenagem da fofoca e do trabalho pesado começa a rodar. Cláudio, sabendo da importância do evento e querendo que tudo saia impecável para impressionar os figurões, correu atrás de Rosinha, em um tom de quase desespero, implorando por agilidade e segredo. Cláudio pediu a ajuda imediata de Rosinha para preparar os pratos e organizar a dinâmica do jantar de Irene e Valmir.
O suor de nervosismo na testa de Cláudio e a correria na cozinha mostram o tamanho da tensão que envolve essa noite que foi desenhada para ser um divisor de águas de forma nada pacífica. Enquanto o jantar é preparado nas sombras, o quarto de Nayane vira o cenário da mais pura sem-vergonhice e oportunismo. Gael, o rapaz deslumbrado que vive orbitando o mundo dos vilões, encontrou-se novamente com a influenciadora digital mais odiada do país. Entre olhares carregados de segundas intenções, promessas vazias e uma atração física misturada com puro interesse de status, Gael e Nayane se entregaram à paixão de forma ardente e ficaram juntos novamente. O cinismo de Nayane ao usar o corpo e a mente de Gael para inflar seu próprio ego e garantir mais um aliado de olhos fechados é de revirar o estômago. Gael, mesmo que no futuro encontre a redenção nos braços de Ana Castela, neste momento se afoga na luxúria e na influência destrutiva da falsa Diana, assinando seu pacto com a lama. Do outro lado da cidade, no bar que promete ser o coração do festival, o clima é de suor, trabalho honesto e união contra a adversidade. A Laurzinho demonstrou ser um porto seguro para Janete. A mãe sofrida de agrado que vive com a corda no pescoço devido às chantagens pesadas de Zilá sobre a morte misteriosa de Jean Carlos. A Laurzinho deu todo o seu apoio emocional e físico para Janete, que com as mãos calejadas e o coração disparado de medo do futuro, preparava o bar com unhas e dentes para o grande festival de sucos. Cada caixa carregada, cada garrafa limpa por Janete vinha acompanhada de um suspiro profundo de angústia, temendo que a qualquer momento a polícia batesse à sua porta por causa do segredo do passado. Mas a presença firme de Alaurzinho dava a ela a força necessária para não desabar antes da hora. O tão falado jantar finalmente acontece, e o veneno de Valmir surte o efeito desejado. O clima de sedução barata, regado a vinhos caros e palavras milimetricamente calculadas para inflar o ego, envolveu Irene por completo. Valmir, exibindo um sorriso vitorioso de quem sabe exatamente como manipular uma presa, encurtou a distância entre os dois. Entre um brinde e outro, os corpos se aproximaram, e em um momento de pura tensão dramática, Irene e Valmir se beijaram. Esse beijo sela uma aliança perigosa que vai respingar diretamente na vida de João Raul e na estabilidade de todos ao redor, provando que Valmir está expandindo seus tentáculos de corrupção para dentro das relações mais íntimas. Mas a grande reviravolta da noite acontece longe dali, onde o verdadeiro talento sertanejo se recusa a ser esmagado. Agrado Garcia, com os olhos brilhando com uma coragem que há muito tempo estava sufocada e com o apoio incondicional de Eduarda ao seu lado, decidiu que era hora de agir estrategicamente. Ela convocou o honesto e apaixonado produtor musical Leandro para uma conversa de portões fechados com ela e Eduarda. O clima na sala era de conspiração pura e alta voltagem emocional. Leandro, que olha para Agrado com os olhos cheios de um amor genuíno e uma vontade inabalável de protegê-la do mundo, escutava atento, com os dentes trincados de preocupação, enquanto Agrado despejava toda a verdade sobre os planos de viagem e as pressões que vinham sofrendo. O trio se uniu em um círculo de confiança inquebrável, desenhando os próximos passos para desmascarar a farsa de Nayane e Zilá. Agora o jogo virou de vez. Agrado e Eduarda estão prontas para dar o passo mais arriscado de suas vidas sob os olhos atentos de Leandro. Enquanto Zilá finaliza os detalhes sórdidos para derramar seu veneno e destruir o festival de sucos na frente de toda a imprensa e do público. O beijo de Valmir e Irene acendeu o estupim de uma bomba que vai estraçalhar a confiança de João Raul. O que vai acontecer quando o plano de sabotagem de Zilá entrar em ação bem no momento em que Agrado tentar sumir do mapa? Será que a verdade sobre a morte de Jean Carlos vai vir à tona antes que Janete consiga salvar sua filha? O império de mentiras de Nayane está prestes a desmoronar ou mais inocentes vão pagar com a própria vida?